Ainda assim, devemos viver livres e sem escrúpulos. Dá para simplificar assim? Quero dizer, agora os poderosos criaram uma arquitetura de vigilância tão extrema, também valem leis completamente diferentes para essas pessoas. Eles não querem que os 98% falem de traumas de vínculo e desenvolvimento, mas que permaneçam presos em seus padrões tóxicos. Exatamente, eles precisam seguir acreditando que sua vida depende do dinheiro e que devem trabalhar até morrer. Eles devem ficar ocupados para não refletirem ou pensarem sempre em constante necessidade. Mas precisamos observar. Não é bem assim, quer dizer, eu não vejo dessa forma, como posso dizer, a questão é simplesmente assim. Não é que os ricos ou elites sejam maus, são apenas o outro polo da traumatização. Uma sociedade que está no estado em que estamos agora não saberia lidar com seres altamente desenvolvidos em posições de liderança. Eles não conseguiriam lidar com isso. Na verdade, a sociedade precisa de líderes abusivos para que tudo permaneça estável. Isso se reflete mutuamente. Ou seja, a população que se rebela ou entra em impotência. No fundo, as duas coisas são a mesma. No final das contas, é preciso haver abuso de poder na liderança e vice-versa. Aqueles que estão no poder precisam de uma população indefesa e impotente ou de uma população rebelde. Tudo isso se equilibra. Esses são, no fim das contas, apenas polos de uma traumatização no nível do vínculo. Porque até mesmo aqueles que estão no poder sofrem de certa forma, talvez tenham formas melhores de compensar, mas também não estão conectados. Ninguém pode ser feliz como governante se não for amado pelo seu povo e se tudo for baseado apenas na opressão. Não se pode ser feliz assim, nem mesmo como psicopata, porque isso gera pelo menos inconscientemente sentimentos profundos de culpa. Assim estamos todos praticamente no mesmo barco, mas a mudança não pode vir de cima ou não vai vir de lá. É isso que as pessoas querem e esperam para a próxima eleição? Talvez alguém chegue ao poder realmente disposto a fazer o bem? Isso definitivamente não vai acontecer, primeiro porque eles não vão conseguir entrar, e segundo porque do lado deles não existe essa pressão, já que eles aproveitam a compensação, mas quem sofre é a população. E ela é quem realmente tem o poder, a população tem o poder. Só que ela não percebe isso. Por isso, se houver uma mudança, ela vai partir do povo, e de um povo que tenha despertado. E como o povo pode despertar? Só pode despertar quando começa a se unir? Porque só assim toda a capacidade e força podem ser liberadas nos sistemas nervosos. Tudo isso tem a ver com biologia simples e segurança. Assim que um sistema nervoso percebe o ambiente como seguro, todo o cérebro é ativado completamente. Isso leva à força, autoconfiança e assim por diante. Mas isso só acontece quando as pessoas começam realmente a se reconectar e a interagir no nível humano. Esse é o truque, mesmo que as pessoas não percebam totalmente o alcance disso. Que elas são divididas entre si e dentro de si mesmas, para mantê-las fracas, por assim dizer. E é assim que tudo isso se mantém. Acho a descrição sensacional. Esse é, no fim das contas, o motivo pelo qual somos liderados por pessoas que se encaixam perfeitamente nesse sistema, são muito adaptadas, mas que no final das contas estão completamente desconectadas de si mesmas por dentro. Isso é um pouco como em uma relação de abuso. Um se deixa ser abusado e o outro abusa, mas ambos precisam um do outro para funcionar. Sim, com certeza. Isso mantém o equilíbrio entre eles. Se estamos agora em um exercício de pensamento ou de planejamento, suponhamos que pegássemos uma sociedade saudável e a colocássemos no lugar onde estão esses líderes atuais. Então, como isso terminaria? Isso não resultaria em uma rebelião ou em conflitos armados. Isso simplesmente não funcionaria. Não é sobre isso. O que aconteceria seria o seguinte: as pessoas se uniriam e nessa troca ficaria claro que os líderes são um problema e que eles não são desejados. Então, as pessoas nesses pequenos grupos assumiriam a liderança. Sim, isso a gente precisa explicar com mais detalhes agora. Assim, eles não colocariam mais líderes destrutivos no poder, mas sempre escolheriam as pessoas mais capazes e com maior capacidade de criar vínculos. Todo o sistema acabaria rejeitando essas pessoas aos poucos. Seria como um câncer que foi curado ou como algo que se secou.
Isso simplesmente seria rejeitado, mas não em uma luta, não por oposição, mas eles simplesmente não teriam mais ressonância. Isso seria um processo totalmente natural, sem que qualquer tipo de violência fosse necessária. Os líderes então teriam a opção de se engajar nisso e, por assim dizer, também participar nesse nível de consciência. Ou eles iriam embora, porque isso também seria insuportável para eles, porque essas pessoas não conseguem suportar isso em um ambiente onde as pessoas se conectam e trocam ideias. Isso é um tormento para eles, porque eles sentiriam a dor da separação, já que não conseguem participar disso. Eu não gosto da palavra Schadenfreude, mas estamos sendo confrontados de forma extrema com o espelho agora. Fala-se também de uma chamada revolução da consciência, porque tudo em que acreditamos parece estar se desintegrando nas últimas décadas, seja educação, política, finanças, liberdade, democracia. Um verdadeiro grande reset. O ser humano não pode fugir de si mesmo. A responsabilidade própria é muito importante. O ser humano não pode mais fugir de si mesmo. Acho que se hoje alguém quiser bancar o corajoso, não se trata de votar na AfD ou seguir algum líder, mas sim apostar em si mesmo. Esse é o verdadeiro ato de rebeldia. Acho que aí realmente entramos na esfera da qual você acabou de falar, que no fim das contas as pessoas acordam e percebem que têm um grande poder dentro de si. Não basta apenas apostar em si mesmo. O que precisamos aprender é começar a compartilhar o que realmente está acontecendo dentro de nós. Não conseguimos resolver sozinhos, isso não funciona. Essa é também a mentira implícita, por assim dizer, da cena espiritual. Porque ali é passada, de forma implícita, a mensagem de que existe uma solução. Na meditação, no estar presente e assim por diante. Isso não funciona. Enquanto a pessoa tiver traumas, simplesmente não funciona. Então as pessoas ficam girando em círculos por anos e décadas e não encontram uma solução. E esse é justamente o problema. Isso também não é algo que a mente realmente compreenda, o que isso é. Conectar-se significa compartilhar o que está acontecendo dentro de mim. Pensamentos, sentimentos e estados do corpo. E a posição de onde faço isso precisa estar além da mente, porque estou comunicando os pensamentos. A mente não consegue entender isso, ela se torna parte dessa troca. No momento, assim como acontece com o trauma, a mente tenta encontrar e criar a solução. Ela tenta entender e agir. Mas esse é o verdadeiro problema, porque assim nós fugimos, por assim dizer, e evitamos a comunicação. Enquanto eu falo, isso é totalmente confuso para a mente. Ela nem sabe mais o que dizer ou fazer. Isso é totalmente irritante para ela quando eu falo assim, mas de certa forma ela não tem controle sobre isso. Mas é isso que nos traz a solução, e é assim na terapia. É assim nas famílias e nos casais, e no final das contas também é assim no coletivo. A gente simplesmente cai nesses polos repetidamente por conta própria, ou espera que o outro faça isso. Trata-se de agir, fazer e mudar. Essa conexão também não tem nada a ver com mudança. A mudança vem automaticamente como um efeito colateral, mas não porque buscamos isso. Enquanto buscarmos uma mudança, estaremos presos, porque não conseguimos resolver isso apenas agindo. Agir só faz sentido quando se trata de problemas reais. Então, se eu quiser, por exemplo, levar dinheiro ou comida para a África, eu preciso agir para que isso aconteça. Mas a causa dos problemas neste planeta é uma projeção de problemas de infância, que hoje em dia, na realidade externa, não existem mais assim. E esse é o mesmo processo que acontece na terapia. Um cliente na terapia não consegue resolver seu problema apenas agindo. Ele já tentou isso desde a infância. Sim, por isso não é tão simples, também é difícil de explicar. Sim, só podemos dizer que a solução é começarmos a encontrar a verdade e conversarmos sobre o que está acontecendo dentro de nós. Então, entramos em outro nível de energia e em outro nível de consciência. Agora, neste momento, também estamos fazendo isso. Estamos trocando informações abstratas. Eu estou apenas apresentando aqui. Você não sabe como eu realmente estou, o que eu realmente penso, como me sinto no corpo. Eu também não sei isso de você. E também não é o objetivo agora trocarmos isso aqui. Mas é assim que tudo mudaria. E é isso que o chamado ego não quer. O que isso significa? Isso é perigoso se fizermos isso, mas isso não é perigoso. Isso era perigoso quando éramos crianças. Vamos ser diretos. Muitas pessoas nos assistem e pensam, esse sou eu, dos 90% que citamos no início, certo? Eu sou uma dessas pessoas que anda por aí com um sistema nervoso superestimulado. Como podemos acalmar esse sistema nervoso superestimulado? Nos dê 3 passos de ação bem concretos para controlar, regular, acalmar um pouco.
Porque só encontrar e conversar, isso é claro, um processo muito, muito demorado. A gente não conversa ou se encontra de verdade, só compartilha histórias. Isso não é um encontro, isso é só juntar corpos e depois lutar para ver quem dá atenção à história de quem. Na verdade, trata-se de uma guerra de energia, reflexo da antiga luta por sobrevivência. Muito simples. Nós poderíamos, por exemplo, mudar agora a energia ou a forma como os espectadores percebem isso aqui bem facilmente. Por exemplo, simplesmente fazendo uma confissão honesta e dizendo como estou me sentindo. Então, muita coisa muda, tudo muda completamente na hora. Se eu agora parar de falar de forma abstrata e disser eu sinto alegria, minha cabeça pensa que é ótimo podermos conversar aqui juntos. Minha cabeça pensa que isso vai ser útil para muitas pessoas. Minha cabeça pensa que com isso poderei alcançar muitas pessoas novas. Eu sinto relaxamento no abdômen, eu sinto alegria. Minha cabeça pensa, estou curioso para saber como você vai reagir a isso agora. E então tudo fica imediatamente calmo. Fica mais calmo e você também fica mais calmo. Eu, os espectadores. Isso é algo que podemos praticar e não é algo que a mente possa fazer. Você faz isso no dia a dia. Quando conhece alguém novo, se comunica com honestidade primeiro, ou isso fica restrito a algumas poucas situações que você só faz com as pessoas mais próximas? É assim, isso só faz sentido em conexões seguras. Então, nunca faça isso em público, com desconhecidos, pessoas não confiáveis ou onde há diferença de poder, como proprietários ou autoridades. Isso não pertence a esses lugares. Basta fazer isso com uma pessoa. Você também deve focar em uma pessoa, aquela que é mais próxima de você. Geralmente essa pessoa é o parceiro, parceira ou um terapeuta. Quando você faz isso completamente com essa pessoa, acontece toda a transformação, ou então em grupos locais onde isso é feito, existe uma rede de autoajuda, onde as pessoas se reúnem especialmente para isso e praticam. Assim também é seguro, porque todos querem isso, né? No meu caso, eu faço isso com pessoas próximas que também querem. Eu frequento um grupo local regularmente, mas só como participante, não como líder, para manter as coisas simples para mim. O efeito é simplesmente absolutamente fenomenal, especialmente quando você faz isso regularmente com um grupo relativamente constante ao longo de semanas e meses. É incrível o efeito que isso tem, a energia que surge, a paz e a transformação que acontecem. O legal é que você pode controlar isso sozinho, decidir o quanto quer se envolver ou não. Talvez isso tenha parecido inofensivo ou brincadeira agora, mas é algo enorme com um impacto gigantesco. O que isso desencadeia? Acho isso muito poderoso, mas muita gente deve estar pensando: não quero participar de grupos de autoajuda e não tenho ninguém próximo. O journaling pode compensar isso? Eu sempre sou um pouco brutal com meus insights e respostas. Por isso, eu diria o seguinte: eu sempre escuto com um ouvido e sempre ouço o sistema de vínculo falando. Eu digo coisas assim, por exemplo, imagine que um bebê nasce e não está bem. Ele chora por calor, pela mãe, por beber, por comida. Nós diríamos para ele: sinta isso aí dentro. Pegue um diário e escreva o que você está sentindo. A maneira como lidamos com o nosso núcleo interior assim nunca vai trazer a solução. Isso não é ruim, sim, isso é bom, mas quando eu faço isso, eu implico ou sinalizo para o meu subconsciente ao mesmo tempo que, de novo, não tem ninguém lá. Porque não há motivo algum para usar um objeto abstrato como interlocutor, quando o planeta tem quase 9 bilhões de pessoas e há muitas delas que são capazes de se conectar. De certa forma, é isso, você pode fazer, não me oponho. Pode ser bom, mas ainda é uma reencenação. Não posso ser nutrido ou criar vínculo por um diário, nem superar meu conflito de vínculo assim. Isso só é possível com pessoas reais. Só posso interagir com pessoas, não com objetos, ChatGPT ou outras coisas. É preciso de um verdadeiro outro, um sistema nervoso de mamífero, e alguns tentam isso também com animais, com cães, com cavalos. Tudo bem, são sistemas nervosos de mamíferos, mas isso não resolve o problema. É só isso, é exatamente isso. A gente não percebe isso. Nossa vida inteira, toda a nossa organização interna, isso vai tão fundo, segue quase sempre só aquela marcação precoce que vivemos, ninguém lá. Transgressão de limites, manipulação ou abandono. A gente não percebe, mas isso colore tudo e tentamos inconscientemente lidar com tudo do mesmo jeito que fazíamos antes, como um programa de emergência. Não percebemos que assim não alcançamos solução nem felicidade. Muitas pessoas nos assistem e dizem:
minha infância foi tranquila, não sofri abuso, violência ou vivi eventos extremos. Agora você diz, todo mundo já sentiu isso em algum momento, senão não haveria esses sintomas que citamos. Por que você é tão radical nisso? Sim, há pessoas que não viveram tantas experiências e isso é totalmente válido. Você pode perceber isso de forma relativamente simples ou descobrir por si mesmo se eu consigo viver relacionamentos longos e profundos, se eu não tenho sofrimento real, nenhuma questão existencial, nenhuma circunstância difícil ou circunstâncias difíceis constantes. Ou seja, se eu me sinto feliz, seguro, realizado, conectado, tenho um trabalho que me dá alegria, recursos suficientes. Ou seja, não projeto estados de necessidade. Então, inconscientemente, eu crio problemas. Falta de dinheiro, não ter uma moradia estável e assim por diante. Sim, aí dizem que alguém não sofreu muito, mas eu não conheço muitos assim. Então, quando eu observo as pessoas, como elas interagem, eu percebo relativamente rápido o que elas escondem umas das outras e não dizem. Por isso eu digo que isso é realmente algo que afeta a grande maioria, praticamente todos nós. Essa é pelo menos a minha visão de tudo isso. Sim, e essa programação da qual falamos está tão profundamente enraizada em nós. Fui professor de ensino médio por anos. Então, até a gente realmente sair dessa escola, desse sistema educacional, o que realmente nos treina para a adaptação e depois, mais tarde, ainda somos condicionados no trabalho para pertencer de alguma forma. É isso. Se livrar disso exige muita coragem e muita autorreflexão. Quais são os traumas invisíveis em famílias aparentemente normais? Tipo, não necessariamente ter apanhado ou sofrido algum abuso óbvio, o que é tão silencioso, o que fica ali mexendo de forma tão sutil nas pessoas, mas que no fim das contas também tem um efeito bem tóxico lá na frente. Por um lado, o que causa as maiores traumatizações? Isso é abuso, violência e negligência, dá para dizer assim. Essas são as três coisas que têm um impacto mais forte. Quando falamos de abuso e violência, fica claro que, em primeiro lugar, é algo físico, algo visível, algo brutal. Fica evidente que isso não vai terminar bem se eu passar por algo assim. Ou também negligência, por exemplo. Isso pode ser simplesmente negligência emocional que a pessoa nem entende, porque ela não conhece nada diferente. Os pais fazem tudo com boa intenção e de fora também não se percebe nada. E mesmo assim, essa pessoa tem um trauma de desenvolvimento grave e não entende por que a vida dela é um pesadelo, simples assim. Devido à negligência emocional, porque os pais não responderam ou não respondem aos movimentos emocionais da criança e basicamente deixaram essa pessoa emocionalmente sozinha. Isso, em algumas situações, é ainda mais difícil de lidar do que quando a pessoa viveu um episódio isolado de violência. Mas quero dar um exemplo bem extremo, algo concreto. Então, vamos supor que alguém cresce e os pais têm um problema com independência. Ou seja, quando alguém se torna forte e independente, isso desencadeia algo neles. Explicar isso agora seria ir longe demais. Vamos apenas supor que é assim. Isso acontece com muitos pais, em maior ou menor grau, mas vamos pegar um exemplo extremo agora. Ou seja, os pais cuidam da criança normalmente nos primeiros anos de vida, como deve ser. Eles continuam agindo assim, sem perceber que a criança cresce e ganha força e independência. Então, o que eles fazem? Eles agem em duas frentes. Continuam cuidando da criança de forma infantilizada. Você já passou manteiga no seu pão? Você se agasalhou bem? Isso continua até a puberdade. A pessoa continua sendo tratada como uma criança pequena e boba, mesmo crescendo e começando a se tornar independente. E ao mesmo tempo, quando a criança começa a desenvolver força, energia, rebeldia, o que também é necessário nessa fase para poder sair, quando isso aparece, ou ela leva uma bronca, ou a conexão é cortada imediatamente e a criança é completamente ignorada. Então, o que acontece aí? A criança segue recebendo cuidados infantis enquanto seu desenvolvimento psicológico é prejudicado. Então, isso é algo realmente sério, mas de fora pode ser que nem dê para perceber, porque os pais cuidam. Sim, nós estamos cuidando. Você tem dinheiro suficiente e ao sair de casa, veremos. Vamos procurar um apartamento e pagar o aluguel, além de mandar uma faxineira.
Você não precisa se preocupar com nada, e se precisar de um pouco de dinheiro, é só vir e avisar. E quanto à interação? Sempre assim, sabe? Sempre falando como se fosse com uma criança de 3 anos. Você se agasalhou direito? Já comeu alguma coisa? E ao mesmo tempo, quando a criança diz e conta, ei, eu cuidei do trabalho aqui e tal, ao tentar contar isso aos adultos, ele leva uma bronca. E isso acontece por meio de desvalorização, questionamento, ataque agressivo, ou então simplesmente ignoram e interrompem a comunicação. É assim. Essa pessoa tem problemas muito grandes, sem realmente conseguir compreendê-los. E como se lida com isso? Isso só é possível quando essa pessoa reconhece que o cuidado infantil vindo dos pais é tóxico e que ela precisa acessar o ódio que sente por esses pais. Isso é difícil, principalmente quando não houve violência clara e ainda há cuidado. Como odiar meus pais por isso? Fica mais complicado. Esse é um exemplo de processo difícil, onde as pessoas também acabam tendo uma situação assim, em que, em certas circunstâncias, desenvolvem anorexia, porque essa é a única maneira de experimentar autonomia e assim por diante. Então, esse é um exemplo extremo, onde nada é óbvio. Isso pode ser resumido assim: conforme a intensidade do trauma de desenvolvimento, você vive de forma adaptada. No caso intermediário, você adquire um vício, e no pior, isso te destrói, tornando impossível viver normalmente. É a mesma coisa, depende de como se manifesta. Isso em si não é o ponto, que é sempre o mesmo. Não consigo me conectar de verdade com as pessoas, por isso não vivo relacionamentos nem me sinto feliz. Preciso compensar isso. Alguns recorrem à violência, outros às drogas ou ao trabalho excessivo, depressão, ansiedade, etc. Mas a causa é sempre a mesma. Você menciona Gopal com frequência em seus vídeos. Acho esse pensamento muito interessante. Não existe doença, existe apenas fluxo de energia distorcido. Explica isso de forma simples, porque para muitos falar de fluxo de energia parece esotérico. O que isso significa na prática para quem nos assiste? Bom, eu acho que tudo isso são apenas as minhas opiniões pessoais. E sobre esse assunto, é bom deixar claro: eu não sou médico, não sou profissional da área da saúde. Também não estudei psicologia, nem sou psicoterapeuta. São simplesmente opiniões de um leigo. Na minha opinião, aquilo que chamamos de doenças não existe como algo isolado, com o qual se pode fazer alguma coisa que leve a uma solução. Na verdade, é uma manifestação de outra coisa. E é isso que eu quero dizer. É apenas um fluxo de energia distorcido que se torna visível. Por exemplo, é melhor ser concreto. Vamos dar exemplos concretos. Vamos supor: preciso reprimir minha independência, minha força e minha raiva na minha infância. Isso significa, quando criança, ainda sinto isso. Talvez eu ainda me rebele, acabe sempre sendo punido ou sou negligenciado, e então, em algum momento, desligo isso e finjo que não tenho esses sentimentos. E passo a concordar com tudo. Eu acabo assumindo esse papel de vítima e choro facilmente. Todo o espectro de raiva, agressividade e autonomia simplesmente não existe para mim. Certo? Agora é assim. Nós não conseguimos simplesmente eliminar as coisas, podemos reprimir ou dissociar. Isso não significa que desapareceu, só está em outro lugar. Está em outro lugar, só que eu não estou ciente disso. E tudo isso tem a ver com fluxo de energia, com necessidades e sentimentos, certo? Ou seja, se não desapareceu, tem que estar em outro lugar. E se está em outro lugar e não pode se expressar diretamente, então vai se expressar de forma indireta. Ela precisa ir para algum lugar. Precisa. Isso é energia. Ela está sempre fluindo. Não conseguimos parar a energia. Não conseguimos. Não conseguimos torná-la estática. Só conseguimos distorcê-la e torcê-la, assim como não se pode parar um rio. Podemos talvez represar ou desviar, mas isso não é realmente parar. Isso continua fluindo até que em algum momento a represa transborda, ou sim, ou encontra outro caminho em algum lugar, e é assim também nesse caso. Ou seja, a energia não se manifesta como raiva, como sentimento, o que eu comunico diretamente. Isso passa direto por aqui. Eu sinto raiva e ódio porque aconteceu algo que não me fez bem. Talvez eu também não expresse isso batendo na mesa ou ficando agressivo, mas isso nem chega à minha consciência. Mas eu fico doente. Eu fico doente em algum momento porque reprimi toda a minha resistência contra coisas que me fazem bem, e então de repente fico doente. Não importa qual doença seja. Dá até para deduzir mais ou menos com cada doença o que aconteceu, como isso foi processado internamente, mas o fato é,
Pode simplesmente acontecer que isso se manifeste por meio de algo que chamamos de doença. Certo, e se eu penso agora, esse é o problema. Se isso sumir, tudo fica bem. Isso não funciona assim. Claro que eu preciso tratar os sintomas em doenças físicas. Isso sim, isso é uma questão para os médicos. Eu não posso simplesmente deixar meu corpo morrer ou ser prejudicado por causa de um sintoma, mas quanto à causa, aquilo que chamamos de doença não tem nada a ver com a causa. Isso está apenas ali. Algo aparece que, de uma maneira totalmente distorcida, na verdade deveria ser comunicado diretamente. Então, em vez de dizer eu sinto raiva e ódio, a doença destrói o meu corpo. Em vez de dizer eu quero ser livre, crescer, viver como eu quero, expandir e assim por diante. Algo está se expandindo no meu corpo, o que chamamos de câncer. Então eu digo, isso precisa ir embora. Então tudo fica bem. Sim, é assim mesmo, essa é a visão. E eu não estou dizendo que não se deve trabalhar de forma sintomática. O ideal é fazer ambos, mas nós temos a nós mesmos. Nós nos concentramos demais nos sintomas porque classificamos a doença como algo que existe de forma independente. O corpo sussurra para a gente antes de gritar, e esse provavelmente é o motivo pelo qual as pessoas acabam ficando doentes na primeira semana de férias, ou adoecem assim que se aposentam, ou algo parecido, porque antes elas levavam uma vida muito regrada e provavelmente reprimiam tudo. No momento em que elas se lembram de quem são, simplesmente permitindo isso, a doença acaba encontrando um caminho. Dá para descrever assim? Sim, eu diria isso, mas essa já é outra história. Quando estou no mercado de trabalho e estou traumatizado, como a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, eu tenho estresse constante no corpo, ou seja, o corpo está em uma luta pela sobrevivência, mais ou menos inconscientemente. Isso significa que o sistema está cheio de estresse. E sim, isso é trabalho. E claro, eu não fico doente tão rápido, mesmo que isso não seja bom para o corpo. Mas não fico doente nesse período, pois parece ser questão de sobrevivência. Não é bom e biologicamente não faz sentido o corpo desacelerar para se curar, em perigo. Então, o corpo espera até que seja seguro. Então, e pode ser que nas férias o corpo diga, que o organismo diga, ei, aqui eu não preciso mais lutar pela sobrevivência, aqui eu posso descansar. Então o corpo diz, agora é a chance, temos que dar tudo. Em seguida, ele se desliga, fica paralisado e tenta, nesse tempo, curar e transformar o máximo possível. O que a gente chama de doença, talvez nem seja doença, mas sim um desligamento de emergência para que a cura possa acontecer. Preciso te dizer, levei 40 anos para realmente incluir todo esse tema do sistema nervoso na minha vida. Você também escreveu esse livro, A Chave do Vago, o best-seller. Até alguns anos atrás, eu nem sabia o que era a chave do vago. Mas explique para nós, bem rapidamente, em poucas frases, por que as pessoas deveriam olhar exatamente para isso. Sim, porque escrevi esse livro junto com a editora. Chamamos de A Chave do Vago. Mas, na verdade, o livro não trata do Vagus-Schlüssel, e sim de como o nervo vago, por assim dizer, regula ou pode regular o sistema nervoso. Não é principalmente sobre regular o sistema nervoso, essa é outra armadilha. As pessoas praticam exercícios para o nervo vago, yoga, e acreditam que regular o sistema nervoso autônomo é a solução. Isso é novamente focar no sintoma. Está mais próximo da causa, mas ainda é a periferia. Porque o problema não é o sistema nervoso desregulado, mas sim os padrões de apego na cabeça que criam isso artificialmente o tempo todo. Ou seja, permaneço nos sintomas, o que é mais confortável para o sistema de defesa, pois ele não precisa agir nem se sente ameaçado. Assim posso continuar como sou. Ah, o nervo vago é o problema. Faço o exercício e deixo tudo como está. Só preciso disso para ficar bem. O jogo não funciona assim, mas nós demos esse nome ao livro porque é algo conhecido e porque isso chama a atenção das pessoas. Mas no livro trata-se de qual é a causa, e isso é justamente o que já discutimos, que precisamos aprender a entrar em contato completo. Só isso sinaliza segurança para o sistema nervoso e, consequentemente, ocorre a regulação do sistema nervoso e também das emoções. Ou seja, nem precisamos nos preocupar. Essa é a minha visão. Sim, muitos terapeutas provavelmente vão ficar incomodados agora, mas não se trata de emoções, como, por exemplo, o nome sugere que seja o foco principal, na minha visão. Trata-se apenas dos padrões de vínculo e das ideias de vínculo na mente, e eu vejo isso nas pessoas. Assim que o contato completo é estabelecido, os níveis subsequentes, como emoções, estados corporais e energia, se regulam. Isso acontece automaticamente, como um efeito colateral.
Agora temos uma situação, duas pessoas discutindo. Isso é comum em relacionamentos e outros contextos. O que é contato verdadeiro? De forma bem prática. Existem aqueles que fogem, existem aqueles que querem entrar no ringue e se tornam totalmente confrontadores. Como é possível resolver isso numa situação em que as coisas já estão quase saindo do controle? Sim, antes quero explicar rapidamente o real significado de uma briga, porque entre adultos, na verdade, não existe briga. Ou seja, quando surgem conflitos e discussões, nunca são os adultos. São sempre partes infantis dentro de nós que estão brigando. Porque entre adultos nunca haveria briga. Deixe-me explicar isso rapidamente. Não haveria briga porque já saímos do programa biológico de sobrevivência. Não precisamos mais lutar por comida e nem contra inimigos. Por isso não há luta por comida e também não há briga. Eu fico com as laranjas. Não, isso acabou porque temos laranjas suficientes. Nós até jogamos milhares de toneladas delas no mar. Então é assim, um adulto entende que não existe algo como concorrência. Mas sim que a vida fornece tudo o que eu quero e preciso e que posso entrar em contato e trocar com outras pessoas. Isso significa, se houver alguma dúvida, eu sempre posso resolver isso como um adulto. E uma resolução em nível adulto nunca é uma briga entre adultos maduros e desenvolvidos. Ou seja, quando há uma briga, isso sempre tem a ver com traumas de desenvolvimento. São sempre apenas partes infantis inconscientes. Porque numa situação externa de hoje, é projetada a luta pela sobrevivência da infância. Ou seja, quando alguém no trabalho pega o meu leite da geladeira comunitária e leva embora, então não é esse ato em si. Esse ato, na verdade, não importa nada. Mas, de repente, isso se torna aquele momento em que, quando eu era criança, me tiraram a atenção. Sim, e quando meu sistema nervoso, por assim dizer, queria colapsar, eu precisava lutar para me manter estável. Então, é um exemplo bem marcante. Isso significa que, claro, o sistema fica em alerta. E aí não vem uma pergunta tipo, ei, você gostou do leite? Mas aí vira uma guerra e o assunto é totalmente diferente. Não se trata do leite, mas sim de uma luta inconsciente pela sobrevivência. Então, eu só queria adiantar isso rapidamente. E contato seria, como eu disse, entre adultos sempre há contato. Não há nada a ser resolvido, porque esse é o estado normal. E como seria isso numa situação dessas? Numa situação dessas, não dá para resolver isso com o trabalho. Então, fazemos o seguinte. Precisamos observar o que acontece nos relacionamentos de casal, porque lá também há brigas, certo? E lá conseguimos resolver, porque lá é seguro. Ambos buscam compromisso, têm conexão e estão no mesmo nível, sem desigualdade de poder. Se houver briga, será igual. Mas ali temos a possibilidade de perceber ou de dar esse passo, de agir impulsivamente, focado na sobrevivência para comunicar. Essa é minha mensagem, sair do modo inconsciente de sobrevivência e compartilhar o que acontece. Então, algo está acontecendo? A máquina de lavar louça não foi esvaziada de novo. Isso deixa a mulher furiosa. A mulher entra no quarto, entra no escritório, mesmo que a pessoa quisesse ficar em paz. Exemplo, para um homem, tanto faz o que seja. Sim, quando algo é ativado, eu não ajo impulsivamente. Em vez de atacar, recuar, manipular ou ignorar, eu começo a comunicar isso. Bem simples. Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto impotência, eu sinto tristeza, eu sinto solidão, certo? E então você pode continuar com as projeções. Minha cabeça pensa que você não esvaziou a lava-louças porque eu não significo nada para você. Isso é verdade? Aí o homem pode responder. O homem pode perguntar para a mulher: minha cabeça pensa que você acabou de invadir meu quarto porque não se importa nem um pouco com os meus limites. Então, esses são apenas exemplos do que pode acontecer na cabeça. E então vocês se juntam e percebem que sempre são projetadas más intenções, por assim dizer, que normalmente nem existem em um casal. Isso tudo é inconsciente. Mas projetamos más intenções porque, quando éramos crianças, o que vivenciamos foi algo ruim, prejudicial para nós. Por isso, mesmo que nem sempre seja verdade, é isso que projetamos ali. E é por isso que é tão importante aprendermos a comunicar simplesmente o que está acontecendo. E isso, claro, destrói o ego. Para o ego, é muito mais legal bater na mesa, fugir, ignorar o outro ou manipular. Muito mais legal. Mas comunicar o que está acontecendo, isso é um nível completamente diferente.
Eu acabei de ter um pequeno déjà vu com Gopal, no terapeuta de casais, e aí também fizeram perguntas parecidas e sempre estava tudo bem. Como você se sentiu nessa situação? Eu sou a impotente, eu sou a menininha impotente ou eu sou o pequeno Simo impotente? Com 7 anos tudo sempre acaba de alguma forma. A terapeuta de casais diz: agora você não é mais o Simo impotente, está 30 anos à frente em seu processo. Você tem uma caixa de ferramentas completamente diferente de possibilidades para lidar com essa situação. Isso é um pouco como o alcoólatra que, há 30 anos, pegava a garrafa para tentar resolver um problema. E aí, naquela época, formou sua rede neural na cabeça desse jeito. Mas, 20 ou 30 anos depois, talvez ele lide com a situação de outro modo. Porém, com o tempo, isso se tornou um hábito e ele continuou recorrendo à bebida. Quando citou esses exemplos, por um momento me senti em uma sessão de terapia de casal com você. Muitos esquecem que, anos depois, há formas bem diferentes de lidar com esse problema. Sim, e podemos dar mais um passo adiante agora. Sobre o que estou falando aqui, isso sempre acontece apenas no aqui e agora. Isso significa, um terapeuta que precisa voltar ao passado está lá. Tem algo que ainda não está totalmente claro, porque sempre se trata apenas do que está acontecendo agora. Eu não preciso me colocar no passado ou olhar para o que vivi. Por isso, por exemplo, eu também não preciso de nenhuma informação dos meus clientes. Eu não preciso saber o que eles viveram, nem qualquer informação sobre as circunstâncias de vida deles. Eu nem preciso saber por que eles vêm para a sessão. Isso tudo é irrelevante. O que importa é o que está acontecendo agora, nos 3 níveis: pensamentos, emoções e sensações corporais. E eu sou capaz de compartilhar isso? Então nós entramos cada vez mais nesse momento presente, onde a mente simplesmente não sabe mais porque ela fica tão impotente, ou melhor, ela nem consegue se manter, porque a mente só pode se mover em tempos e espaços, né? Se você olhar bem para isso. A mente só pode pensar no futuro, ela pode pensar no que aconteceu no passado. Ela também pode fingir que está lidando com o presente. E ela só pode falar e pensar sobre outros espaços, outros lugares. Sempre se trata de outro lugar, algo que não está aqui agora. Mas se formos cuidadosos e, por assim dizer, nos alinharmos cada vez mais lentamente com este momento, então a mente melhora. Ele não pode fazer mais nada, ele meio que perde o controle, é como se ele nem existisse nesse momento. E mesmo assim podemos observar o que ele projeta no outro nesse momento, certo? E se conseguimos trazer isso para a troca, ou seja, tudo isso acontece agora na terapia, no relacionamento, tudo está sempre apenas no agora. O que essa coisa está projetando agora? Por exemplo, o que eu estou projetando em você agora? O que você está projetando em mim agora? Então você pode esclarecer se isso é verdade. Talvez seja verdade, mas talvez não seja. Pode-se dizer que praticamente nunca é verdade. Mas sim, e por isso também precisamos tomar cuidado para não perdermos esse momento aqui agora, porque aí, no fundo, estamos perdidos também. Aí a mente volta a ter o controle. Ela nos leva de um lado para o outro em todos os tipos de tempos e espaços. Mas e agora? Se algo mudar, só pode acontecer agora. Você iria tão longe a ponto de dizer que os relacionamentos fracassam porque os casais têm limitações na comunicação e não conseguem expressar o que estão sentindo naquele momento? E aí acabam preferindo cair em hábitos tóxicos e no final acabam culpando ele por tudo? Porque talvez, durante o tempo em que estiveram juntos, não aprenderam a elevar suas habilidades de comunicação para outro nível. Porque se compartilhar exige muita empatia. Não exige nada. Nada precisa mudar. O intelecto não entende isso. Nada precisa mudar, absolutamente nada. Só comunique o que está presente. Por exemplo, minha cabeça pensa que agora eu não estou sentindo nada. Eu não preciso sentir nada. Eu não preciso entrar em lugar nenhum. Eu não preciso ser capaz de nada ou aprender nenhuma habilidade. Nada disso é verdade. Isso é de novo a mente criando estratégias e planos para o futuro, na esperança de que aí sim a conexão aconteça. E essa é a necessidade da infância. Eu preciso fazer algo, realizar algo, mudar algo, para que então a conexão com os pais aconteça. Essa é justamente a ilusão que trazemos da infância. É tudo muito mais simples. É tão simples que a mente não consegue entender, ela não consegue compreender isso. É impossível que isso seja suficiente, apenas comunicar o que está presente, mesmo que não haja nada. Existem pessoas que estão completamente dissociadas e desligadas. Elas não precisam transformar sua dissociação. Basta que comuniquem isso. Minha cabeça acha que não sinto nada. Comunicação não é um ataque.
Quando eu digo que sinto raiva, isso não é um ataque. Quando eu digo minha cabeça pensa que você ultrapassou meus limites de propósito, isso não é um ataque. Eu apenas compartilho o que está acontecendo na minha cabeça da forma mais honesta possível e com isso eu crio distância. Ao dizer minha cabeça pensa isso, o outro entende que não estou identificado com isso, é só um pacote de informações. Se eu digo você ultrapassou meus limites, parece um ataque, mas não é bem isso que quero dizer. Mas nesse momento, os casais precisam ser capazes de voltar à sua ponte da infância e dizer: relaxa um pouco, quem está falando agora é o Simo de 7 anos. Não, isso seria um ataque, miraríamos no outro, não é sobre isso, mas sim expressar o que sinto internamente. Eu recomendo fazer isso de forma honesta, porque assim fica garantido que não será algo pesado ou sugador para o outro. Isso então é apenas uma comunicação onde eu já não estou mais identificado com o que está acontecendo dentro de mim. Isso só funciona se já pratiquei e estabeleci antes, quando tudo está calmo. Por isso, não se pratica comunicação honesta no conflito, mas sim na tranquilidade para trocar experiências. E quando a gente se acostuma com isso, então pode ir aprendendo aos poucos quando os conflitos originais surgem. E sim, isso não é tão fácil, mas depois acontece quase que automaticamente. Você percebe, posso dizer que estou com raiva e o outro responde, sinto tristeza. Assim, o assunto se resolve. Só funciona assim. O problema é resolvido através do diálogo e não porque algo muda externamente. A mente nunca vai conseguir entender isso. Eu sempre repito isso, não é possível. A mente não é a instância que resolve isso. Na verdade, a mente faz parte do que está acontecendo. Agora, muitos casais acabam criando regras depois desse momento de honestidade entre eles, ou contratos para que se saiba como agir numa situação dessas no futuro. Você diria que isso é racional demais, com pouco coração, ou isso poderia, pelo menos, ser um passo intermediário para tornar isso mais viável no dia a dia? Isso é besteira, não leva a nada e não funciona. Um relacionamento não tem nada a ver com contratos, barganhas ou pressão. Isso tudo é a mente querendo controlar e evitar a verdadeira troca. Por que eu faço isso? Por que eu faço esses contratos de comportamento de troca para o futuro? Por quê? Para que, quando chegar a hora, eu não precise dizer o que está acontecendo dentro de mim. Porque aí eu posso insistir que o parceiro tem que se comportar de tal ou tal maneira. E aí eu novamente não estou em contato. Isso é tudo a mente tentando encontrar uma solução, mas que não consegue encontrar uma solução. Não há como resolver o problema através de ação, construções ou mudanças externas, porque isso não tem a ver com um problema real externo, mas apenas com um problema de comunicação. Apenas pelo fato de eu reter o que está acontecendo dentro de mim e não dizer diretamente. O que você recomendaria para as pessoas lá fora? 3 passos de ação, bem concretos, para manter mais contato consigo mesmo neste mundo tão agitado, fragmentado e rápido. Para tomar decisões um pouco melhores e mais claras. Então, minha recomendação é sempre aprender a comunicar honestamente. Primeiro no relacionamento, na família, depois participar de um grupo local, ou melhor ainda, criar um você mesmo e assim construir uma rede de apoio, de pessoas que querem trocar experiências de forma honesta. E qualquer um que faça ou tenha feito isso vai perceber que tudo muda. E nós precisamos de redes inteiras assim. Não basta que algumas pessoas ou alguns casais façam isso pontualmente. Precisamos de um campo disso e só então tudo pode mudar de verdade. Isso já está acontecendo. Eu gostaria que acontecesse mais rápido, mas existe todo o ego individual e coletivo que se opõe a isso. Isso leva um tempo, mas qualquer um que já tenha experimentado vai ver que é fenomenal o que acontece. Alguns já fazem isso, eles constroem isso para si mesmos, eles têm redes inteiras de amigos e conhecidos que todos sabem EM. Essa seria a minha recomendação, que isso é simples. Terapia de trauma e apoio profissional são importantes, mas a sociedade não muda só com terapeutas, nunca serão suficientes. Isso deve partir das pessoas que precisam ser independentes dos especialistas. E quanto mais se aprende essa troca direta, menos serão necessários os especialistas com o tempo. Até chegar o momento em que as próprias pessoas se tornam especialistas nisso, e talvez isso já seja ensinado na escola, como acontece hoje. Muitas pessoas se tornaram especialistas em tecnologia em comparação com décadas passadas, e é assim que isso também deve acontecer nesse nível. Esta é minha capacidade atual, com conhecimento, experiência, possibilidade de ajudar e métodos. Isso pode se tornar comum, porque isso já é aprendido quando criança e aí todo esse pesadelo não aparece mais.
Ele nem consegue mais se desenvolver e surgir como acontece agora. Se você pudesse sussurrar uma frase no ouvido do seu eu de 20 anos, Gopal, qual seria? No meu caso específico, na vida que eu tive, eu diria: procure um terapeuta de traumas. Isso é o que traz a solução. Você não vai conseguir sozinho. Sabe qual foi a minha terapia de trauma? Na verdade, eu sempre tive alguns sonhos recorrentes. Isso eu mencionei raramente aqui no canal. Claro que também já fui a muitos terapeutas na minha vida. Mas eu nunca senti que fui realmente visto. E sempre pensei assim: o que vem da natureza só pode ter sido uma boa intenção de Deus, porque tudo o que vem de Deus, no final das contas, tem o seu propósito. E eu fiz muitas viagens psicodélicas, supervisionadas de forma terapêutica. Não foi algo que parei e fui para uma rave, nada disso. E isso acabou me levando a me encontrar mais comigo mesmo e a entender melhor qual é a minha missão neste mundo. Eu não sei se você realmente quer que eu responda a isso agora. Talvez seja melhor eu não responder. Eu respeito muito se isso foi a solução para você. Acho que é melhor assim. Não vou comentar sobre isso. Posso imaginar que a sua resposta seria bem radical. Sim, meu Deus. Alguns recorrem a terapeutas de trauma, outros a ervas medicinais. Sim, só não ao verdadeiro ponto. É ótimo como você descreve isso, só não ao verdadeiro ponto. Ou seja, o que realmente acontece entre mim e o outro e comunicar isso é exatamente isso. Toda a cena, ela oferece de tudo, constelação familiar, yoga, drogas, tudo. É um enorme mercado, mas a questão é só uma. A questão é única e exclusivamente: o que acontece entre mim e a pessoa que está agora na minha frente? Eu consigo fazer isso? Somos capazes de nos diversificar? O que ocorre em nós está relacionado? Se não, precisamos de outra solução. Fazemos yoga, tomamos chá, usamos drogas juntos, seja o que for. Depois precisamos de algo a mais: um terapeuta, um guru ou a iluminação no futuro. Então sempre é preciso um terceiro objeto para fugir do contato, mas sem experimentar o vazio e a distância. Ou seja, através desse remédio, eu consegui me encontrar, de modo que passei a ser capaz de me comunicar muito melhor e expressar o que exatamente estava acontecendo dentro de mim. No fundo, todos queremos aceitar nosso lado sombrio para nos encontrarmos melhor conosco mesmos e poder nos comunicar melhor com o mundo, nossos parceiros e as pessoas que amamos lá fora. Acho que existem muitas possibilidades e ferramentas, e elas são altamente individuais, que cada um deve usar de acordo com o que funciona para si. E a pergunta é: o que é neste momento? Achei a conversa muito interessante para nossos espectadores. Com certeza vamos colocar o link do livro aqui embaixo. Agradeço sua clareza e radicalidade. E eu te agradeço especialmente por nos lembrar que a cura não começa na cabeça, mas sim no contato direto. Tudo de bom para você e sua família. Obrigado.